A graça e a paz do Senhor a todos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo no nosso canal do YouTube. Muito feliz de estar aqui para compartilhar aquilo que o Senhor já colocou em meu coração e já falou ao meu coração também. E o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é algo que estamos vivendo e que muitas vezes nos entristece. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, nós temos sido atacados, as mídias têm jogado sobre as nossas vidas tantas informações, tantas coisas que andam acontecendo, quantas desgraças nós temos ouvido, isso no âmbito familiar, isso no âmbito político, isso no âmbito profissional, ou seja, em todas as áreas das nossas vidas. E antes um pouquinho de começar o culto, a gente estava conversando ali com alguns irmãos e a gente estava falando exatamente sobre esse assunto, de nós condicionarmos de fato a nossa mente aquilo que vai agradar ao Senhor, aquilo que de fato vai transformar as nossas vidas, porque o que nós temos ouvido, o que nós temos recebido de más notícias, de fato tem entristecido o nosso coração. E se de fato nós recebermos isso e colocarmos isso no nosso coração, isso vai virar uma depressão, isso vai virar uma angústia no nosso coração, e não é isso que o Senhor quer nas nossas vidas. O Senhor quer que a gente receba de fato, mas que não deixe descer ao nosso coração, que nós entendamos aquilo que estamos passando, que estamos enfrentando, que é algo sério, que não é brincadeira, mas que a gente possa enfrentar da melhor maneira possível. E como nós vamos enfrentar isso? Através da palavra do Senhor. Como nós vamos enfrentar isso? De acordo com aquilo que o Senhor prometeu para nós, que Ele estaria conosco até a consumação do século. E se Ele nos prometeu, e a Bíblia está escrito isso, então não há o que temer. Não é o que temer. Não tem um motivo pelo qual nós estarmos com medo. O medo é necessário, sim, mas não ao ponto de nós desistirmos, não ao ponto de nós jogarmos a nossa toalha, não ao ponto de nós sair do barco ao qual nós estamos. Então é necessário que a gente discipline a nossa mente. É necessário que a gente condicione a nossa mente para que tudo isso que estamos recebendo, vendo, assistindo, ouvindo, não importa onde, que não desça ao nosso coração. Porque se descer ao nosso coração, nós vamos ficar desesperados, como muitas pessoas têm ficado. Nós vamos ficar angustiados, como muitas pessoas têm ficado. Eu não sei como você tem lidado com todas essas informações que você tem recebido aí na sua casa. Eu não sei como você está lidando com isso, mas eu quero te dizer nesta noite. Condicione, discipline a sua mente. De acordo com o que está escrito lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformeis pela renovação da nossa mente. A nossa mente ela tem que ser renovada, ela tem que ser transformada dia após dia. E essa transformação só vai ocorrer quando nós enchermos ela das informações que vêm diretamente do trono do Senhor. O que eu quero dizer com tudo isso? Lendo um livro que eu quero, claro que eu não vou falar do livro inteiro, porque a gente pode fazer, talvez, com esse livro, vários ensinos. Daria aqui, talvez, alguns livros escrevendo sobre este livro da Bíblia, porque é um livro que, para mim, e eu tenho certeza que se vocês lerem, se vocês pararem para meditar neste livro que nós vamos falar sobre alguns versículos, nós vamos nos deparar que este livro é da nossa atual realidade. Percebam que essas más notícias que nós vemos, sejam nos telejornais, sejam nos sites, sejam nos programas televisivos, enfim, aonde tem acontecido, tudo isso que nós estamos passando e vendo, isso também é relatado no livro de Juízes. O livro de Juízes ele também faz o mesmo relato e nos mostra as mesmas verdades que nós estamos passando no atual momento.
Engraçado que este livro, ou seja, a Bíblia, ela foi escrita há anos atrás, há milhares de anos atrás. Esse livro de Juízes, é claro que ele vai retratar de fato o Estado de Israel, sofrendo invasões, escravidão, pobreza e guerra civil. Talvez seja isso que nós estamos passando nos dias de hoje. E o que aconteceu? A nação de Israel, ela se degenerou depois que uma nova geração assumiu a liderança. E o livro de Juízes, nós vamos perceber que não tem reis nesse livro, mas foram nomeados 13 juízes, 13 líderes, que nós vamos entender apenas uma parte desse líder, que é Gideão. E essa nova geração, ela assumiu a liderança de juízes, ao qual não conhecia Josué, e muito menos o Deus de Josué. Nós vamos ver nessa história que Moisés conduziu o povo à terra prometida, depois na sequência Josué, mas logo na sequência juízes, eles não entenderam, não compreenderam, embora tenham ouvido, tenham aprendido, mas não colocaram em prática aquilo que foi ensinado por Moisés e Josué. E aí o que aconteceu com a nação de Israel? Ela foi se declinando, ela foi descendo ladeira abaixo. O livro de Juízes faz um contraste com o final do livro de Josué, onde vemos a nação descansando de uma guerra e desfrutando das riquezas que Deus havia prometido para aquela nação, porque Josué conduziu aquelas pessoas, toda aquela nação. E lá em Juízes, capítulo 2, versos 7 e 10, está escrito assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou. Olha só que curioso, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que fizera a Israel. Essa mesma história ela é relatada também em Josué, capítulo 24, verso 31. Depois vocês podem acompanhar. Curioso que, de tudo que o povo, aquela nação, aquele povo passou, experimentou com Moisés e com Josué, parece que foi desligado, foi apagado da mente, parece que foi restartado, foi literalmente apagado da mente daquele povo que experimentou grandes coisas naquela terra. Olha só o que também está escrito lá em Juízes, capítulo 2, verso 12 a 19. Se vocês puderem abrir a Bíblia, acompanhem comigo. Juízes, capítulo 2, verso 12 ao 19. Diz assim: eles deixaram de adorar ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por seus vizinhos, ou por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao seu redor. Se a gente analisar friamente aqui, talvez a gente pense assim, mas o Senhor é meio carrasco, né? Como assim entregou os israelitas nas mãos dos inimigos? Sim, porque se nós conhecermos a história desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos entender e compreender que havia uma ordem, que a ordem era obedecer a Deus sobre todas as coisas. Através de Moisés. Moisés já havia ensinado o seu povo a obedecer, e o povo aqui estava desobedecendo. Por isso que o Senhor Deus entregou os israelitas nas mãos daqueles que o perseguiam. Continuando. Assim eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus
deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que atacavam e roubavam. Mas, quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e o adoravam. Esse povo de Israel, eles estavam de brincadeira com Deus, não é possível uma coisa dessa. Ouviam, viram a promessa, viram as coisas acontecer, mas mesmo assim se tornaram pessoas desobedientes, pessoas rebeldes. Eu particularmente, eu não consigo entender. Como podemos provar, ver, desfrutar e mesmo assim não acreditar e não crer naquilo que Deus está fazendo por mim e por você? Continuando, olha só o que está escrito lá em Juízes. O último versículo que está no último capítulo do livro de Juízes. Preste bem atenção. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que se achava mais reto. Esse verso também é repetido várias vezes em outros capítulos no mesmo livro de Juízes. Esse verso ele vai ser repetido lá em Juízes capítulo 17, verso 6, vai ser repetido lá no capítulo 18, verso 1, e também, por fim, vai ser repetido no capítulo 19, verso 1. Esse povo, ao invés de demonstrar um fervor espiritual, uma gratidão, Israel se afundou numa apatia, ao invés de obedecerem ao Senhor. Todas as vezes que nós desobedecemos aquilo que o Senhor nos instruiu a fazer, nós caímos numa profunda apatia espiritual. Parece que aquilo que estava quente começa talvez ficar morno nas nossas vidas. Talvez as más notícias que estamos recebendo, ela tem descido ao nosso coração. Isso tem trazido uma apatia tão grande em nossas vidas, tem trazido uma apatia tão grande na igreja, que nós não queremos saber mais de nada. O povo, ele se entregou à apostasia. Os israelitas, eles se entregaram à apostasia. Apostasia, para resumir bem o que significa, é um descasamento. É um divórcio espiritual. Nós desfrutamos e de repente nós não queremos mais brincar de casamento. É basicamente isso que Israel ele fez naquela época. Eles experimentaram, eles vivenciaram, eles ouviram, mas eles simplesmente quiseram seguir outros deuses. E ao invés de desfrutarem da lei, da ordem, a terra se encheu de angústia, se encheu de anarquia. Israel chegou de fato ao fundo do poço. Preste atenção àquilo que aconteceu ao longo da história. No Monte Sinai, o Senhor havia tomado Israel para si, para que fizesse desse povo, daquele povo, reino de sacerdotes, declarando que somente Israel reinaria sobre o povo, que reinaria sobre o povo se eles tivessem obedecido à ordem do Senhor. Isso está escrito lá em Êxodo, capítulo 19, dos versos 1 ao 8, você pode acompanhar de casa depois. Na sequência, Moisés ele reafirmou a soberania de Deus, quando explicou a nova aliança, que a nova geração, ao entrar na terra de Canaã. Isso também está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 29. Vocês podem acompanhar também. Na sequência, depois da conquista de Jericó e a cidade de Ai por Josué, ele declarou a Israel as suas responsabilidades como reino. Isso também está escrito em Josué capítulo 8, versos 30 a 35. Um pouco antes de Josué falecer, o líder de Israel, ele voltou a lembrar o povo das suas responsabilidades. Olha só quantas oportunidades aquele povo eles tiveram, mas mesmo assim eles nem deram ouvidos. Isso também está escrito lá em Josué capítulo 24. Em Deuteronômio capítulo 6 nós vamos ver uma descrição de
responsabilidades fundamentais de Israel, que Israel devia seguir, que Israel deveria obedecer, que era amar, obedecer o Deus único e verdadeiro. Era simples e objetivo, amar e obedecer. O Senhor nos convida nesta noite a amar e obedecer. O título da mensagem desta noite é Crer e Obedecer. Aquele povo tinha tudo para dar certo, e deu certo, porque o Senhor tinha uma aliança com eles. Mesmo aquele povo sendo rebelde, mesmo aquele povo sendo como eles foram, mesmo nós sendo como somos, o Senhor continua sendo fiel apesar de nós. Um outro ponto que Josué ensinou para aquele povo ensinar os seus filhos, demonstrar gratidão pelas bênçãos que eles haviam recebido, separar-se da adoração dos falsos deuses, de deuses pagãos naquela terra de Canaã. Tudo isso foi instruído, tudo isso foi ensinado para aquele povo, mas parece que aquele povo estava com a mente cauterizada, estava com o coração endurecido, como muitas vezes eu e você estamos, com a mente cauterizada e o nosso coração endurecido para a obediência do Senhor, para a palavra do Senhor. Quanto é difícil nós recebermos a palavra do Senhor, principalmente quando a palavra é aquela que nos exorta. Na verdade, toda palavra nos exorta. Toda palavra, quando nós entendemos e compreendemos, ela vai nos exortar. A palavra do Senhor tem que nos ler, para que nós possamos, de fato, dizer aquilo que está escrito lá em Salmos. Senhor, vê se há algum caminho mau. Veja em nós se há algum caminho mau. Essa nação, infelizmente, eles não deram ouvidos a Moisés, eles não deram ouvidos a Josué. Essa nova geração que se apossou daquela terra que manava leite e mel, ela fracassou em todas as suas responsabilidades. Eles, de fato, no passado desfrutaram, ouviram, mas não obedeceram. Os israelitas, simplesmente, eles não quiseram obedecer aquilo que está escrito lá em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na minha e na sua vida. Mas eles preferiram experimentar a idolatria, eles preferiram experimentar adorar deuses pagãos. Em decorrência disso, Israel mergulhou numa profunda calamidade moral, espiritual e política. Talvez vocês devem ter pensado em alguma coisa, ou se deparado com talvez uma situação parecida com essa, em algum lugar talvez. Das duas, uma. Ou a geração mais velha deixou de instruir os seus filhos e os seus netos nos caminhos que eles deveriam trilhar, caminhar, ou ensinou os seus netos, os seus filhos, mas essa nova geração, de fato, recusou a obedecer às leis do Senhor e a seguir os seus caminhos, os seus mandamentos. Eu, particularmente, na minha opinião, eu fico com a segunda opção. De fato, os mais antigos, eles ensinaram. Eles dedicaram um tempo para ensinar os seus filhos e os seus netos, mas pelas escolhas, eles decidiram não obedecer. Como eu li no começo, como eu li o capítulo 21, verso 25 de Juízes, que eles faziam aquilo que eles achavam o que tinha que fazer, porque não tinham reis em Israel, então eles podiam fazer o que eles quisessem. Provérbios capítulo 14, verso 34 diz assim: a justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. Olha só o que o pecado traz a uma nação, uma vergonha. E os israelitas estavam passando por essa vergonha, porque simplesmente não obedeceram. Como disse no início do livro de Juízes, é um registro dessa vergonha,
É um dos primeiros capítulos que descrevem alguns estágios do declínio em Israel. Vocês podem acompanhar o capítulo 1 e o capítulo 2, vai descrever esse declínio, essa caída, essa despencada de Israel, porque eles estavam adorando deuses pagãos. Eles não estavam cumprindo aquilo que o Senhor havia dito a eles. Obedecer. Obedecer. O texto que eu quero que vocês abram neste momento, para de fato nós entrarmos na pregação desta noite, é Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1. E vejam só, talvez essa história, ela se encaixa na minha e na sua vida. E olha só o que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, você que nos assiste aí de casa, acompanhe aí do seu celular, acompanhe com a sua Bíblia, mas não deixe de ler. Verso 1 diz assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Gravem esse número, 7 anos. Vocês que estão aqui, repita comigo, 7 anos. Mais alto, 7 anos. Gravem esse número. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Ou seja, eles se esconderam. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente o atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas com uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Notem aqui, eu não sei vocês, gente, mas para mim tem coisas que não entram na minha cabeça. E essa história é uma delas. Como que eu e você passamos 7 anos por essa tribulação, por essa perseguição, e só após os 7 anos de tudo isso que eu acabei de relatar para vocês, eles clamavam ao Senhor. Por que que eles não clamaram ao Senhor no primeiro ano, ou no primeiro momento? Eles levaram 7 anos para clamar ao Senhor. Por isso que eu pedi para vocês gravarem 7 anos. Quando os filhos de Israel clamavam ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito da casa de servidão. Eu os livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem, olha só, mais uma vez. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Vamos parar aqui. Depois nós continuamos com essa história. Paramos no verso 11. Gravem aí. Como eu disse, tem coisas que não entram na minha cabeça. Imagine você, que tem uma plantação, que tem uma fazenda, plantou batata, plantou mandioca, plantou isso, plantou milho, plantou aquilo. Mas todas as vezes chegava o ano da colheita. E quando chegava a colheita, vinha os seus vizinhos, os seus opressores, e todo o seu trabalho, toda aquela sua plantação, toda aquela sua fazenda, ela era tomada pelos inimigos.
eu ficaria muito nervoso com essa situação. Mas, como nós lemos, tudo isso aconteceu porque eles estavam sendo desobedientes. Todas as vezes que somos desobedientes, alguma coisa acontece comigo e com você. Essa história ela ficou se repetindo por vários anos. Você já imaginou essa situação acontecendo com você? De fato, essa era uma realidade que os israelitas eles passavam na época da colheita, quando os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente realizavam os ataques anuais, como está escrito lá no verso 3, que nós lemos. Mas durante 7 anos, o Senhor permitiu que aquilo acontecesse, porque eles estavam em desobediência. No verso 7 que nós lemos, os filhos de Israel, eles clamavam ao Senhor. É isso que eu não entendo, por que demoraram tanto? Por que a gente demora tanto para clamar ao Senhor? Por que demoramos tanto para clamar pela ajuda do Senhor, sendo que Ele está disponível para mim e para você na hora que for necessário? Não tem hora, não tem minuto. A hora que nós clamarmos, Ele vai ouvir, porque a palavra do Senhor diz que Ele está com seus ouvidos abertos e as suas mãos estendidas, prontas para nos abençoar. Prontas. Tem uma palavrinha que muitas vezes nós não utilizamos, nós não usamos, ou até mesmo deletamos do nosso dicionário, que é uma palavrinha chamada arrependimento. Queremos tantas outras coisas, buscamos tantas outras coisas, como foi cantado aqui nesta noite. Nós não somos deste mundo, nós somos do reino do Senhor. Nós queremos, buscamos, insistimos em ter as coisas deste mundo, mas o Senhor diz para nós olharmos para o reino dEle. Lá a traça não corrói, a ferrugem não corrói. O Senhor, depois que eles clamaram, o Senhor enviou um profeta, que o nome dele é Gideão. Percebam que quando nós estamos diante de uma grande situação, de um grande desafio, de uma grande dificuldade em nossas vidas, nós deixamos as coisas acontecerem, aceitando tudo que nós estamos vendo, aceitando tudo aquilo que nós estamos passando. Mas de fato nós temos que passar por essa situação, mas entregar essa situação ao Senhor, para que Ele nos ajude a passar. Nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, o Senhor vai à nossa frente. Mas tudo isso que eu relatei para vocês, muitas vezes nós estamos apenas colhendo aquilo que nós estamos plantando, ou aquilo que já plantamos. Tudo aquilo que plantarmos, certamente nós vamos colher. Certamente nós vamos colher. Gideão, ele serve de ânimo, ele serve de exemplo para mim e para você, mesmo nos dias de dificuldades. Deus ele pode fazer em nós tudo aquilo que Ele deseja fazer. Ele pode nos usar da forma que Ele quiser, como Ele usou Gideão. Por mais que a gente saiba que Deus está conosco, muitas vezes somos tomados pela dúvida, somos tomados pelo medo e somos tomados pelo desespero. Quantas pessoas a gente não tem visto com essas 3 características? Medo, desespero e dúvida. Talvez você nesta noite esteja com essas 3 características. Talvez você que nos assiste, está nos assistindo pelo canal do YouTube, talvez você esteja com essas 3 características. Medo, dúvida, desânimo, ou até mesmo desesperado. Como na semana passada nós vimos no nosso canal do YouTube, eu não o conheço, mas com certeza é um jovem que colocou lá no nosso canal do YouTube, suicídio. Ou seja, ele estava desesperado. Ele estava querendo algo, mas esse algo que ele estava querendo só o Senhor pode suprir. Nem eu e nem você pode suprir essa necessidade. O nosso buraco é do tamanho do Senhor, só Ele pode preencher. Só Ele pode nos capacitar. Só Ele pode nos tirar do lamaçal da perdição. Só Ele pode curar você que talvez esteja acamado.
Só Ele pode curar você que está com Covid. Não desista. Não desista, o Senhor está conosco. O texto que nós lemos, ele vai retratar a história de um homem, como os outros, que estava se escondendo dos midianitas, mas Gideão, ele foi escolhido pelo Senhor. E todas as vezes que nós somos escolhidos, fomos separados pelo Senhor, não há o que temermos. Nós não precisamos nos esconder como Gideão e todo aquele povo se escondeu com medo daquelas coisas serem saqueadas. Gideão, em hebraico, ele quer dizer lenhador ou guerreiro. Gideão era chamado também de Jerubaal. Isso está escrito lá em Juízes 6:32. Gideão era o filho mais novo de Joás, de uma obscura família de Ebiezer, da tribo de Manassés. E ele vivia em Ofra, uma cidade ao oeste do rio Jordão. Na época, Gideão ele tornou-se juiz, ou seja, se você acompanhar de Juízes 1 até o último capítulo, vocês vão entender os 13 juízes, e Gideão foi o 5º juiz. Livrou o povo daquela opressão que eles estavam passando, aquela opressão dos midianitas, que estavam saqueando. Os israelitas, eles também tinham se desviado do Senhor. Eles adoravam Baal. Inclusive, também, o pai de Gideão adorava Baal. Olha só, Gideão foi escolhido de uma família que adorava Baal. Aquilo que está escrito, que o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, o Senhor ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Eu e você somos essas coisas loucas que o Senhor nos escolheu para confundir aquelas pessoas que se acham alguma coisa, mas não são nada. O povo clamou em desespero ao Senhor pedindo ajuda, e Deus levantou um profeta, Gideão, o libertador. Ele foi chamado enquanto malhava o trigo, se escondendo dos midianitas. Juízes 6, 11, 12, é que eu quero que vocês acompanhem. Nós paramos no 11. Olha só o que diz lá no verso 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Ele estava se escondendo. Então o anjo do Senhor lhe recebeu e disse: o Senhor está com você, homem. A minha versão diz assim, o Senhor, a minha versão que eu estou lendo aqui é a NAA. O Senhor está com você, homem valente. O Senhor escolheu e o Senhor disse que ele era um homem valente, mesmo ele se escondendo. Diante de todo aquele sofrimento, Gideão já estava cansado de lutar. Assim acontece comigo e com você. Talvez você que está aqui nesta noite, ou você que está nos assistindo, você deve estar cansado de lutar, cansado de receber as más notícias. O inimigo ele parece ser tão grande que nós preferimos nos esconder do que enfrentá-lo. Muitas vezes acontece isso comigo e com você. Mas eu quero te dizer nesta noite que há uma saída para mim e para você. Através dessa experiência de Gideão, você pode perceber o desânimo dele, o medo, a falta de esperança e tantas outras coisas que estavam acontecendo com ele. Mas o primeiro ponto que eu quero que você entenda nesta noite, através dessa história que nós acabamos de ler, através dessa história que nós acabamos de meditar, a primeira coisa, a primeira atitude que nós temos que ter é, de fato, mudar a nossa atitude. Quando nós nos depararmos com o nosso problema ou com aquilo que nós estamos vivendo, nós temos que analisar, mas também nós temos que mudar a nossa atitude. Deus queria usar o Gideão para derrotar os inimigos do seu povo, mas para isso, ele precisava mudar a sua atitude. Ele era um homem temeroso diante daquela situação. Ele não poderia continuar naquele desânimo
E por isso o Senhor disse a ele lá no verso 12: então o Senhor disse a ele: o Senhor está com você, homem valente. Quando o anjo do Senhor chamou aquele poderoso guerreiro, que é o nome de Gideão, em hebraico, ou lenhador, ele estava mostrando que Gideão não era fraco e muito menos incapacitado. Ele estava dizendo que, para Gideão, como eu disse para vocês, ele não escolhe pessoas capacitadas, mas ele vai capacitar os seus escolhidos. Apenas levante e ande. Como o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, saia da sua parentela e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. O Senhor muitas vezes, ou todas as vezes, Ele vai te dar uma promessa, mas Ele não vai revelar toda a promessa. Ele vai te dar apenas uma promessa e você ande, caminhe, até que ela se cumpra na sua vida. É aos poucos, não é de uma vez. Imagine se Ele tivesse revelado a Abraão toda a promessa que ele iria receber. Será que nós iremos suportar todas as promessas que o Senhor tem para mim e para a sua vida? Como nós vamos reagir, ou como nós iríamos reagir diante dessa promessa? É conta-gotas que o Senhor trabalha conosco. É aos poucos, porque Ele quer trabalhar a nossa paciência, Ele quer trabalhar a minha e a sua mansidão, Ele quer trabalhar o nosso caráter. Então, por isso Ele tem que ir aos poucos, por isso Ele tem que ir a conta-gotas. Quando o anjo do Senhor chamou o poderoso guerreiro Gideão, ele estava mostrando a Gideão que ele não era fraco e muito menos incapacitado. Como eu já havia dito. Deus estava com ele e com isso ele deveria apenas crer e obedecer, como é o tema da nossa mensagem desta noite. Quando o Senhor nos chamar, creia e obedeça. Não questione. Um pouco mais à frente nós vamos ler, vocês vão ler, melhor dizendo, que ele fica questionando o Senhor. Ele começa um questionamento a partir do verso 13 e termina só lá no final desse capítulo. De tantos questionamentos, de tantas dúvidas que ele tinha, e pedia sinais ao Senhor. Mas o Senhor já havia chamado ele. O Senhor já me chamou e já te chamou. E por que ainda nós estamos pedindo sinais para o Senhor? Sabe, meu irmão e minha irmã, a bem da verdade é que nós temos que parar de mimimi. Nós temos que parar de reclamar. Nós temos que parar de questionar. Nós temos que parar de ficar reclamando da vida, das coisas que estão acontecendo. Nós temos que crer que o Senhor está no seu alto e sublime trono, que as suas mãos estão estendidas e os teus ouvidos não estão fechados. Então Ele está nos ouvindo. Ele está no controle absoluto de todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida. Ele dirige os nossos passos. Ele vai guiando os nossos passos. Então nós não temos que temer. A motivação da vida cristã não deve ser a possibilidade de ganhar alguma coisa que nós não temos, mas sim a possibilidade de viver à altura daquilo que nós já possuímos. Nós já temos Cristo em nós, é a esperança da glória. Vou ler de novo para vocês essa frase. A motivação da vida cristã não deve ser a possibilidade de ganhar alguma coisa que nós não temos, mas sim a possibilidade de viver à altura daquilo que nós já possuímos. Você já tem Cristo Jesus no seu coração. O Espírito Santo já mora dentro do seu coração. Então não há o que temer. A segunda característica desta noite que nós temos que aprender, a primeira foi, mude a nossa atitude, nós temos que mudar a nossa atitude. A segunda é, simplesmente, obedeça. Pare de questionar.
Olha só o que está escrito lá em Juízes 6, verso 13. Ah, meu Senhor, Gideão começou aqui uma discussão com o Senhor. Se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Como a gente ouve sempre, Senhor, se o Senhor está no controle, por que está morrendo tanta gente? Senhor, por que eu peguei o Covid? Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, por que onde eu coloco a minha mão não dá certo? Pare de questionar e obedeça aquilo que Deus está mandando você fazer. Faça. Faça. E aí ele continua. E aonde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, o Senhor, com toda a sua paciência, com toda a sua bondade, disse para Gideão, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão, mais uma vez, respondeu, ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mais uma vez, a paciência do Senhor. Olha só o que o Senhor disse. Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. E a história segue. E ao final da história, a gente sabe que o Senhor cumpriu aquilo que prometeu a Gideão. Gideão, ele derrotou todos os midianitas. Nós temos o péssimo hábito de querer saber o motivo de tudo que acontece nas nossas vidas. Ou será que isso acontece somente comigo? Eu acredito que não. Eu acredito que isso aconteça talvez com todos nós. Nós temos esse péssimo hábito de ficar perguntando e questionando para o Senhor. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira perguntando os porquês. Na verdade, nós jamais compreenderíamos determinadas ordens sem que tenhamos obedecido elas primeiro. A obediência, ela vai liberar a compreensão nas nossas vidas. A compreensão, ela pode esperar, mas a obediência não. Nós não podemos ficar esperando, nós temos que obedecer, temos que tomar uma atitude. Devemos sempre obedecer a Deus, mesmo que nós não entendamos nada daquilo que está acontecendo com a minha e com a sua vida. Obedeça. Mude a sua atitude. O terceiro ponto, que eu quero que você compreenda e entenda. Mude a imagem que você tem de si mesmo. Pare de lamber as suas feridas. Pare de ficar olhando para o seu umbigo. Comece a olhar para as pessoas que estão ao seu lado. Comece a orar pelas pessoas que estão em dificuldades. Comece a estender a sua mão e ajudar as pessoas que estão necessitadas. Pare de ter uma imagem. Aliás, mude a imagem que você tem de si mesmo. Pare de lamber as suas feridas. Pare de mimimi. Trazendo para os tempos dos jovens, e eu sou jovem, pare de ser crente Nutella, irmão. Qualquer coisa derrete. Pare de ser crente Nutella. O desânimo de Gideão era tão grande, mesmo depois de Deus ter falado, levantado, que estaria ao seu lado, ele ainda encontrou algumas desculpas. Mas eu sou o mais pobre da minha família. Eu sou o mais rejeitado. E aí o Senhor respondeu mais uma vez. Ele se sentia pequeno demais. Nós sentimos pequenos demais e graças a Deus por isso. Porque quando
nós achamos que somos alguma coisa, parece que o ego vai transformando o nosso coração, vai inflando o nosso coração, achando que somos alguma coisa, e na verdade nós não somos nada. Nós não somos nada sem o Senhor. Por isso eu quero te dizer que se você não enxergar com os seus olhos da fé, você nunca fará nada. Você sempre vai ficar rodando como aquele povo do Egito ficou rodando 40 anos. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer que você dependa dEle e reconheça-o em todas as suas fraquezas. Em todas as suas fraquezas. Reconhecer não ao ponto de nós fugirmos das nossas responsabilidades, mas ao ponto de nós assumirmos as nossas responsabilidades diante do Senhor, diante da igreja, diante da sociedade. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Tem um escritor americano chamado Stephen, diz assim: as lentes determinam a forma pelo qual interpretamos o mundo. As lentes por meio das quais nós cristãos temos de enxergar a nós mesmos, as pessoas, as situações, a vida, são as lentes da fé. É pelas lentes da fé que nós devemos enxergar a situação ao qual nós estamos vivendo. É pelas lentes da fé que eu tenho que enxergar a minha esposa. É pelas lentes da fé que eu tenho que enxergar o Pedro, as qualidades do Pedro. É pelas lentes da fé. Não é pelas nossas lentes de acusação ou de julgamento que muitas vezes julgamos sem saber e muito menos sem conhecer a causa. Lá no verso 16, o Senhor Deus, Ele foi enfático. Eu estarei com você, Gideão. Eu estarei com você, Getúlio. Eu estarei com você, Márcia. O Senhor foi enfático. Ele podia fazer tantas outras coisas, mas Ele disse: eu estou com você, Gideão. Percebe a firmeza da palavra? Quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, quando nós olhamos lá no futuro, mas Senhor, é impossível. Glória a Deus que é impossível. É por isso que o Senhor está no controle, porque se fosse possível Ele não estaria nessa história. Deus é Deus do impossível. Aquilo que é possível para mim, para você, eu e você temos que fazer. E deixa que o impossível Deus faz. Eu e você, nós vamos conseguir eliminar esse vírus, essa bactéria do Covid? Não, mas o Senhor vai. Nós estamos enxergando agora, mas Ele está enxergando lá na frente. Entenda o tempo, compreenda o tempo. Será que, quero fazer uma pergunta para vocês, e para você que nos assiste. Será que a igreja que nós estamos vendo hoje é a mesma igreja que as pessoas estão enxergando? Qual é o tipo de igreja que você está enxergando? Será que é a mesma igreja que o povo lá fora está vendo? É tempo de nós nos levantarmos. É tempo de nós nos posicionarmos. Como disse o pastor Caio no domingo passado, é tempo de nós fecharmos as brechas, reparar os nossos muros. É tempo de nós reconhecermos as nossas fraquezas e fechar essas brechas. Para que o Senhor, como fez com Neemias, como fez com Esdras, como está fazendo, como fez com Gideão, como está fazendo comigo e com você, e vai fazer com muitas outras pessoas mais. E eu quero concluir e já chamar o pessoal do worship. Eles estão aí? Marcelo, por favor. Eu quero concluir dizendo para vocês que Deus jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos capítulo 125, verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião,
que não se abala, mas permanece para sempre. Esse permanece é como se nós estivéssemos enxertados na videira do Senhor. Se nós quisermos prosseguirmos cheios de ânimo em meio a este mundo conturbado, a este mundo de corrupção, a este mundo de violências, nós precisamos de fato confiar no Senhor e crer que Ele está de fato cuidando, zelando por todas as coisas, que Ele está zelando por nós. Nós temos que ter consciência, nós temos que disciplinar a nossa mente, condicionar a nossa mente a essa disciplina. Quando nós expressarmos esta confiança em Deus, entregarmos todo o nosso caminho, todo o nosso ser ao Senhor, ao senhorio do Senhor, não permitindo que as dúvidas nos assolem, nos deixe preocupados, com medo, inseguros, ou que roubem a nossa paz, ou que roubem o nosso potencial. Todos nós temos um potencial, todos nós temos uma força em Jesus.